Sejam todos bem-vindos ao canal Deus Salve os Pecadores. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo que fez na cruz, né? Do livro do profeta Isaías. Mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal, né? Aquilo que o profeta Isaías profetizou há 700 anos atrás, acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. Há 700 anos atrás, o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus Cristo. E por que muita gente fala assim, por que ele sacrificou-se do nada, ou ele se sacrificou porque ele quis? Foi porque ele quis, mas não assim, porque ele quis para salvar a humanidade, mas porque ele permitiu ser sacrificado. As profecias de Isaías falam, vamos ler o texto bíblico como disse o profeta Isaías há 700 anos atrás, antes de Jesus Cristo vir à Terra se ter feito homem. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza a vimos, para que o desejassem. Então, Jesus Cristo, quando o profeta Isaías profetizou e Deus falou para Isaías escrever, ele vinha sem formosura, sem beleza nenhuma. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Jesus Cristo, quando ele se fez homem aqui na terra, ele foi rejeitado, foi desprezado, foi chicoteado. Tudo isso para quem? Por que Jesus fez isso? Para nos salvar. Beleza ele não tinha, formosura também não. Desprezado, e você vê que é a pior coisa a pessoa ser desprezado. Mas o Senhor Jesus, ele desceu do céu e fez tudo isso por nós, para que nós temos o direito de vida eterna. Então, todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e faz a sua vontade, a palavra de Deus, a Bíblia, diz que a pessoa tem a vida eterna. Mas Jesus fez esse sacrifício por nós, foi desprezado, e pior coisa é a pessoa ser desprezado, rejeitado. Imagina uma pessoa ser rejeitado. E Jesus Cristo veio, quando ele veio à terra, que ele se fez homem, ele foi muito rejeitado. Rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pela nação de Israel. Então, Jesus Cristo veio à terra num propósito, para nos salvar. Por isso que as escrituras falam que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Imagina, um Deus sentado em seu trono de glória, né? E falou assim, vou enviar o meu filho amado, Jesus Cristo, né? Deus mandou o seu filho para nos salvar. E o profeta Isaías descreveu o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da forma que ele ia passar, desprezado, rejeitado, o mais indigno entre os homens. A Bíblia diz que ele não era bonito, não era formosura, aquela belezura. Não, ele veio como está escrito nas Escrituras, que diz assim. Vou continuar lendo aqui. Que diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, era desprezado e não fizemos deles caso algum. Certa vez uma pessoa me perguntou, mas Deus, ele morreu porque ele quis.
Jesus morreu porque ele quis. Ele quis fazer isso. Sim, está lá escrito em João capítulo 10, versículo 17. Ele fez porque ele quis. Porque Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus. Quando Jesus se fez, mesmo ele se fez feito homem, desprezado, rejeitado, caluniado, ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus. Porque ele próprio disse: eu mesmo vou dar a minha vida em resgate, sabe de quê? De muitas almas. Deus, ele deu seu Filho amado para nos resgatar das mãos do diabo, que tinha o império da morte. Hoje, quem tem o império da morte, quem tem o poder da morte, é Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse, que diz assim: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, portanto, meus amados, você que está me ouvindo hoje, nesse dia de hoje, dia 1º de março de 2025, lembre-se bem que sem Jesus, eu e você não somos nada. Jesus Cristo é a fonte da vida eterna. Como ele disse para a mulher lá: mulher, dá-me de beber, e tu lhe pediria. Mas ele falou assim: você sabe quem que está pedindo água? E eu te darei água viva. Ou seja, eu te darei a salvação. Aí ela falou assim: tu não tem com que tirar água, o poço é fundo. Jesus falou assim: eu tenho a fonte. Eu tenho a fonte de vida eterna. Então, vamos falar hoje sobre o sofrimento de Cristo, né? Sobre o sofrimento de Jesus Cristo e qual o objetivo, que eu já tenho falado. O objetivo de Jesus Cristo foi salvar nós. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí nós vimos aí, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. O amor de Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, a humanidade de tal maneira que deu seu único filho. Nós não era digno, não era merecedor, mas ele nos amou de tal forma que deu seu único filho. Capítulo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido. Então, Jesus Cristo passou por essa situação, ferido. A gente sabemos que uma pessoa, quando ele é ferido e rejeitado, em primeiro lugar, Jesus foi ferido pelas palavras, quando a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo como o seu Messias e Salvador, porque era prometido nas Escrituras, em Gênesis, que falava assim que Jesus vinha da semente da mulher. A promessa lá, quando Adão pecou, ou seja, comeu da árvore que era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu e deu para Adão. Então ali foi feita a promessa do Salvador, Jesus Cristo, o prometido, que Isaías fez o detalhe aqui do sofrimento. A gente falando aqui do que Jesus ia passar, o profeta Isaías detalhou detalhadamente todo o sofrimento, todo o acontecimento que aconteceu depois de 700 anos, 750 anos, acho que é 750 anos atrás, ou 700 anos atrás, acho que é 750 anos, 700 anos atrás, o profeta Isaías profetizou, aí aconteceu com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus amados, se você estiver me ouvindo neste canal, Deus salva os pecadores, primeiro passo que você tem que fazer é aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador e fazer a sua vontade. E parar de praticar a iniquidade, deixar o pecado e viver uma vida santa, agradável a Deus. Então, falando do sofrimento de Cristo, Jesus Cristo passou por tudo isso, mas para a glória de Deus. Ele não ficou, aleluia, glória a Deus, não ficou morto, né? Sofreu, foi chicoteado, foi crucificado, foi morto, mas não ficou lá na cruz, pregado. Tiraram ele da cruz, colocaram ele no sepulcro novo,
onde nenhum cadáver foi enterrado, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, sentado à direita de Deus, e deixou o seu Espírito Santo, Consolador, para ficar conosco para sempre. Então, toda pessoa que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele recebe o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, a pessoa que não conhece a Cristo não tem como receber o Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo, o que fez um grande sacrifício, e o profeta Isaías detalhou detalhadamente. Ele não abriu a sua boca nem na hora que estava pregando os pregos, né? Os pregos, aqueles pregos nas suas mãos, né? Ou o chicote, né? Que naquela época os caras colocavam aqueles ossos, né? Na chicoteada, toda vez que batia, arrancava um pedacinho. Então, o profeta Isaías detalhou detalhadamente o sofrimento de Cristo. Apanhou, chicoteado, foi tomado bofetada na cara, tapa na cara, mas ele não recuou. Sabe por que ele não recuou? Porque o objetivo de Deus era salvar a mim e a você. Eu não conhecia o nosso Pai Celestial, hoje eu conheço, porque Ele me chamou para pregar o Evangelho, para fazer a obra dEle, para pregar a sua palavra. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Eu sou somente um porta-voz. Continuando, capítulo 5, capítulo 53 do profeta Isaías, que diz assim, e o versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Os castigos que nos traz a paz estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo de nós, o castigo de Adão que fez lá comeu a árvore do conhecimento, estava sobre toda a humanidade. Somente um homem, que nem diz o apóstolo Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu o pecado do mundo, que Adão deixou entrar o pecado, e por Jesus Cristo foi tirado o pecado do mundo. Ou seja, toda pessoa que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, ele é perdoado dos seus pecados. Jesus disse, já não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma vez que você se converte, a conversão é uma mudança de vida. Se você não matou, não mate mais. Se você roubou, não roube mais. Se você se prostituiu, não se prostitua mais. E assim sucessivamente. Mas o objetivo de Deus foi salvar o homem do pecado original. Que foi onde Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele trouxe a paz sobre nós, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, pela sua rejeição pelo povo de Israel e pela humanidade. Até nos dias de hoje, as pessoas rejeitam Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o Salvador do mundo. Existem três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus mandou o seu Filho amado para nos salvar. Ele sofreu na cruz, chicoteado, rejeitado. E no tempo certo, ninguém colocava a mão nele. Só foi no tempo certo que ele foi crucificado, segundo as Escrituras. E as Escrituras é infalível, ela não falha. Ela não falha, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela traz vida, ela transforma. Ela deixa o homem numa posição de honra, deixa a mulher numa posição de honra. Quando Deus fala de homem, fala do homem e da mulher, numa posição de honra, tanto o homem como a mulher. Né? O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi para nos salvar. Vou ler o texto que eu falei, que Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida. Eu vou ler aqui nas Escrituras detalhe por detalhe, que fica aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O apóstolo João, deixa eu ver aqui. Capítulo 10 do apóstolo João. Se você quiser, se você estiver me ouvindo, deu acesso a esse canal, você acompanha comigo nas Escrituras, João capítulo 10, versículo 17, até 17, que diz assim.
que diz assim, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aí ele fala, ninguém me atira de mim. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus. Ele disse, eu dou a minha vida e depois tornarei a tomá-la, porque esse mandamento recebi de meu Pai. Você vê que o direito de vida eterna está na mão de Cristo. Ele disse, esse mandamento recebi de meu Pai. E ninguém vai tirar a minha vida, mas eu vou dar espontaneamente. Então, quando os soldados se aproximaram dele, que ele falou, é você, o Jesus? Ele disse, sou eu. Os soldados drobaram o joelho, caíram por terra, drobaram o joelho. Ele falou, já não disse que sou eu? Se é a mim que me buscar, você vê que se é a mim que me buscar, ele já, olha, quando ele disse sou eu, os soldados dobraram o joelho diante dele. E se a autoridade suprema é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí depois que ele falou a segunda vez, a terceira vez ele falou assim, se é a mim que me buscai, deixai os meus ir. Ele permitiu que o soldado pegasse ele. Se ele não permitisse, nada aconteceria. Então foi por amor. O amor de Deus foi muito maior. O amor de Deus é inexplicável. Porque o amor de Deus está acima de qualquer coisa. Está acima. Por isso que Jesus Cristo ele sofreu na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E levou sobre si os nossos pecados. Redimiu, resgatou. Ele é nosso resgatador. Se você estiver me ouvindo neste momento, acessou esse canal, é porque Deus quer falar com você. Deus quer te salvar, quer tirar você da lama do pecado, quer te colocar na posição de honra. Você mulher, você homem, você jovem, você adolescente. Deus quer tirar você da lama do pecado, perdoar os seus pecados, o pecado original de Adão, e te colocar você na posição de honra. Aí você pode falar, peraí, eu não matei, não roubei, não se prostituí, não fiz coisa errada. Mas mesmo assim que você não fizer nada, você tá no pecado, porque é o pecado original. O pecado original de Adão continua no pecado. Se não aceitar a Cristo e não fizer a sua vontade, porque não adianta aceitar Jesus Cristo e permanecer da mesma forma. Aceitar Jesus Cristo, aí tem o processo do batismo, né? Que ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o evangelho é vida eterna quando a pessoa aceita Cristo, tem mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. Aí, vamos continuar lendo aqui no capítulo de Isaías, o capítulo 6. Todos nós andávamos desagarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então nós estávamos desagarrados, sem as ovelhas desagarradas, sem pastor. Então o profeta Isaías falou que nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Aí ele fala que Jesus Cristo é a nossa direção. Ele é o nosso refúgio, é o nosso pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então nós andava perdido, nós era gentil. Olha, você vê quando o povo de Israel rejeitou, Jesus abriu os braços para todos. Então se essa nação de Israel, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, e a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome, aos quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus.
Ser quando é nascido de Deus, você tem mudança de vida. Então nós andava desprezado, desagarrado, sem ovelha, ovelha sem pasto. Aí encontrou o pastor que é Jesus Cristo, o sofredor que sofreu na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Jesus está vivo para todo sempre. Ele está vivo dentro do meu coração, dentro da minha alma, e pode estar vivo em você, ouvinte, que aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Se você quiser aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, é só falar: eu aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha alma. Automaticamente o Espírito Santo já faz morada dentro de você, como está fazendo dentro de mim. Que ele disse: eu vou e ficarei convosco para sempre. O Espírito da verdade, que nem eu falei, o mundo não pode ver, o mundo não pode perceber, não entende o Espírito de Deus, porque não o conhece. Somente você que aceita Cristo, eu e você que aceita o Senhor Jesus Cristo, pode receber o Espírito Santo de Deus. Somente da família de Jesus, da família de Deus, pode receber o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo maravilhoso. Ele que guiará em toda a verdade, ensinará as Escrituras, ele que guiará em todos os momentos da sua vida, o Espírito de Deus. Por isso que Jesus fez aquele sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por vocês que andavam desagarrados, os gentios. Imagina, nós não tínhamos direito. E agora eu e você, nós temos direito de morar nas mansões celestiais, de morar no reino de Deus para sempre com Cristo, com as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas trino em um só Deus, três substâncias em um só Deus, em um só Deus. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 7 do capítulo 53 de Isaías. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você vê Jesus com todo o sofrimento. Imagina, com toda a porrada que estava levando, chicoteada, ele não abriu a sua boca, ele aguentou. Ele aguentou, sabe por quê? Por mim e por você. Porque ele queria salvar a mim e a você. Jesus, quando ele foi orar, ele falou: Senhor, ele falou: Pai, não quero somente interceder pelos discípulos, mas por aqueles que há de aceitar a mim, né, como único e suficiente Salvador. Então, Jesus já orou por mim e por você. A oração sacerdotal de Jesus, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, né? Se você tem alguma coisa para falar, não fica falando as suas coisas, sua vida para ninguém, não. Dobra o seu joelho e conversa com o Pai Celestial. Conta a sua vida para Deus, em nome de Jesus. Conte, derrame a sua alma diante de Deus e confesse, conta toda a sua história para Deus e peça em nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, vai te envolver, vai te dar força, vai te proteger. Não fica contando a sua vida para ninguém, conta para Cristo, vai, conversa com Deus, dobra o seu joelho e clama. Deus, eu preciso disso, ou eu preciso de uma cura, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma restauração espiritual, eu preciso do batismo no Espírito Santo, eu preciso do dom de discernimento, do dom de revelação. Conversa com Deus. Eu estou triste hoje, Jesus, tira essa minha tristeza, eu estou angustiado, tira essa angústia dentro de mim. Conversa com o Pai Celestial, não fica conversando com as pessoas assim, pessoas que não têm a presença de Deus. Você pode contar algumas coisas para os homens de Deus e as mulheres de Deus? Pode sim, mas tem coisas que você só tem que falar para Deus. É somente para Ele. Para Ele. Ele resolve o problema. Porque Jesus disse:
tudo que pedis a Deus em meu nome, crendo, o recebereis. Se você é servo de Deus e você ora a Deus e pedir a Deus, não pode pedir em nome de ninguém, somente no nome de Jesus. Ele falou, tudo que pedis a Deus em meu nome, crendo, recebereis. Então você tem que pedir a Deus no nome de Jesus e será concedido. Amém? Vamos continuar. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. O versículo 8. Da opressão do juízo foi tirado e a quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, foi cortado dos viventes, né? E pela transgressão do povo ele foi atingido. Tudo isso o Senhor Jesus fez por mim e por você, para resgatar nossas almas. Que nem eu já falei no anterior, antigamente quem tinha o império da morte era o diabo. O povo de Israel tinha a salvação, somente o povo de Israel tinha a salvação se guardasse a lei. Aí ele tinha a salvação. O gentio que somos nós não tinha esse direito. Então o império da morte estava na mão do diabo, que lá no Jardim do Éden, que nem eu falei, o Adão entregou na mão do diabo, que Adão era eterno. Adão e Eva foi feito por Deus, eles foram criados por Deus. Eles não nasceram, então eles tinham a vida eterna. Então o diabo tomou esse privilégio deles, da vida eterna, e implantou a morte, né? E fez eles comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e implantou a morte. Então ele tinha o império da morte. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, resgataria tanto o Adão, né, que fez o sacrifício lá no começo, de todos eles que do povo de Israel que guardaram a lei naquele tempo e que fizeram a vontade de Deus. Jesus Cristo resgatou todos eles e está resgatando todos nós, a humanidade inteira, ou seja, o planeta inteiro, todo mundo, todos os planetas, todas as pessoas que aceitam Cristo como o único e suficiente Salvador e faz a sua vontade, não tem mais a morte, porque Jesus já tomou do diabo o império da morte, está na mão de Jesus, que ele diz em Apocalipse, que ele diz que eu tenho a chave da morte e do inferno, então está na mão de Cristo, é o dono da vida, o dono da morte, é o dono da vida e o dono da morte, e o dono do inferno, está na mão de Jesus, então ele tem o controle total. Quando ele ressuscitou, após a sua morte, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas o que é isso? Dado todo o poder, não é Deus, quando ele se fez homem, é que a Bíblia diz que ele, para poder ele salvar nós, ele teve que se fazer ser humanos. Ele teve que, como nós seres humanos morrem, ele teve que fazer ser humano. Então ele se fez homem e morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, ele ficou na forma de plenamente Deus, 100% homem e 100% Deus, na sua plenitude completa. Me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, é dado todo o poder a ele, cheio de poder de Jesus no céu, né, o domínio total do céu e o domínio total da terra, ou seja, de toda a humanidade e de todo ser humano e de Satanás e de todos os demônios, de tudo. Toda a autoridade e poder foi dado a ele. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Deixa eu continuar lendo aqui para mim finalizar o vídeo. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, colocaram a sua sepultura lá com os ímpios, sepultura lá com os ricos. Então, Jesus Cristo nunca se achou engano, nunca se achou erro em suas palavras ou em suas atitudes.
ele plenamente perfeito, o sacrifício perfeito de Deus, Jesus Cristo, o homem justo e perfeito. O versículo 10, todavia ao Senhor agradou e fazendo o enfermo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor o prosperará na sua mão. Então, todavia, Jesus Cristo agradou seu Pai Celestial, né? Fez a sua vontade, né? Do começo da sua vinda aqui na Terra, né? Até o final. Como diz as Escrituras, que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, através da Maria, nossa irmã. Foi gerado Jesus Cristo, que como o anjo falou assim, Maria, tu foi achado graça diante de Deus, tu conceberás e dará à luz um filho, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E descerá, como acontecerá isso, visto que eu sou virgem? Aí descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, porque pelo santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Pelo santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Santo, o que é ser santo? Santo é separado. Santo não é ficar com a boca fechada ou parado, não. Ser santo é separado do pecado, dos erros, e fazer a vontade do Criador do universo. Deixa eu terminar aqui de ler o restante. O versículo 10, o versículo 11. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, você vê que o justo, né, como falou ali, né, e levará a enfermidade, os erros sobre muitos. Levou as enfermidades, os erros de nós, Jesus levou e justificou a todos nós. Somente um sacrifício perfeito de Deus aceitaria, e Jesus Cristo foi o homem perfeito, o Filho de Deus, para fazer o sacrifício. Nem os anjos conseguiriam fazer essa tarefa, somente Jesus Cristo conseguiria fazer essa tarefa, porque ele é o Deus onipotente, onipresente e o onisciente. Ou seja, o Deus onipotente, que é o todo-poderoso, onisciente, porque conhece o passado, o presente e o futuro, e conhece todas as coisas. Onipresente, porque pode estar em todos os lugares. Soberano, porque está acima de todas as coisas. O versículo 12. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiram ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, repartir as suas vestes verdadeiramente aconteceu. Repartir as vestes de Jesus. Os soldados, segundo as Escrituras, foi cumprido, né? Que o profeta Isaías falou, foi repartir as suas vestes, né? Mas ele fez tudo isso por mim e por você. Lembre-se bem disso. O profeta Isaías profetizou há 700 anos atrás acerca de Jesus Cristo, o nosso amado Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, né? Que Deus continue te abençoando. Eu vou fazer uma pequena oração em agradecimento. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por esse trabalho, por esse vídeo. Que o Senhor continue abençoando e consiga alcançar muitas almas, e que muitas pessoas possam se converter e aceitar a Ti como único e suficiente Salvador. Aqueles que ouvirem esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha mudar o pensamento dele, que o Senhor venha estender as Tuas mãos e derramar sobre ele o Teu poder e o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai Celestial, eu te agradeço por tudo. Fica comigo, fica com todos os ouvintes, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado a vocês todos que assistiram esse vídeo, e compartilhem, deixe seu like, deixe seus comentários acerca da palavra de Deus, que eu vou
estarei respondendo pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.